Irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp ele mandou para a Érica, por não ter o meu número, pastor Frank Brin, falando sobre este curso que vai ser realizado na igreja dele. As 7 leis do aprendizado. Eu fiz esse curso anos atrás. Esse aqui é o material do aluno. E esse curso me ajudou muito a como ensinar a Bíblia. Fala de 7 leis, onde nós aprendemos estas leis para colocar em prática no nosso aprendizado e no ensino de outras pessoas. Esse curso será ministrado nos dias 28 e 29 de outubro, na Primeira Igreja Batista de Arembepe. O valor do curso, que na realidade é do material, é de R$50. Caso você queira ir, não tenha condição, fale conosco, nós veremos o que poderemos fazer para que você possa participar. O final do ano está chegando, as eleições para a nova diretoria e ministérios estão aí às portas. Nós devemos estar orando: Senhor, onde Tu queres me utilizar em benefício do Teu corpo, em benefício da Tua igreja. Cristo é o cabeça e os membros da igreja são membros do corpo de Cristo. Portanto, uma área que você pode ser ricamente usada é na área de ensino. Você poderá certamente aprender para o seu benefício, uma vez que o professor, primeiramente, ele aprende para o benefício dele, porém, esse benefício que ele tem recebido deve ser jorrado para outras pessoas. Irmãos, ser um comunicador da palavra de Deus, um professor da palavra de Deus, é para mim uma atividade das mais sublimes. Eu poderia até dizer a mais sublime dentre todas, porque trata do que é eterno. Todas as outras atividades, inclusive profissionais, normalmente são atividades temporais. Tem uma durabilidade aquele trabalho executado. Porém, o ensino das Escrituras, quando uma pessoa aprende no seu interior, esse aprendizado poderá e certamente acompanhará a pessoa para todo sempre, eternamente. Então considere isso. Se você quiser fazer esse curso, você pode falar comigo, eu vou anotar o seu nome. Pense assim: eu quero ser um professor melhor. Irmãos, até hoje eu leio e estudo sobre ensino, aprendizagem. Inclusive esse autor, Bruce Wilkinson, ele foi aluno daquele autor do livro Comunique com Amor, Vivendo na Palavra, e do livro Ensinando para Transformar Vidas. Eu tenho todos 3, se alguém tiver interesse em ler qualquer um deles, eu terei prazer em emprestar. Inclusive terei prazer em emprestar esse aqui, que é, na minha opinião, dos melhores que temos. Dr. Howard Hendricks, autor desses 3 livros que eu citei, foi professor de Dr. Bruce Wilkinson. Como ensinar quase tudo a praticamente qualquer pessoa. Então, um material extremamente interessante. Devemos estar orando: Senhor, onde Tu queres que eu seja utilizado? Tu queres que eu seja utilizado na Tua igreja? Em que área? Nós temos, pelo atual estatuto que foi aprovado e será registrado com as devidas observações do cartório, qualquer membro da igreja poderá ser presidente da igreja, não apenas o pastor. Deverá se candidatar e obviamente deverá estar qualificado. Nós temos para a diretoria, no atual estatuto, que deverá estar em vigor, esperamos, diáconos. Então, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, presidente e vice-presidente. Vamos orar, irmãos, e vamos nos unir. Vamos estar em alerta, como nós
ouvimos aqui na meditação apresentada pelo irmão Juarez. Vamos deixar a sonolência, aquele texto de Efésios, capítulo 5. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então, vamos estar orando, Senhor, eu quero trabalhar enquanto é dia. Irmãos, o Brasil está vivendo um momento fantástico, onde nós temos a oportunidade de trabalhar. Entre os estudiosos de missões, os missiólogos, o Brasil é o país que no momento está enviando para o mundo mais missionários. Agora, isso também deve nos sacudir pelo fato de que países que enviaram muitos missionários, com o tempo foram se acostumando e foi ficando cada vez mais adormecido. Foi assim com Jerusalém, com toda a Judéia, Samaria. Samaria, o evangelista Filipe fez um grandioso trabalho. Foi assim na Europa, o evangelho entra na Europa através do apóstolo Paulo, o ministério dele. A primeira cidade da Europa, que hoje ela é conhecida como a cidade de Filipos, capítulo de número 16, é a primeira cidade da Europa onde o evangelho entra. O evangelho toma conta da Europa e hoje nós sabemos como está a Europa. Depois o evangelho chega nos Estados Unidos através dos, alguns dizem, puritanos ingleses, outros dizem através dos anabatistas. Bom, é certo que o evangelho chega nos Estados Unidos, América do Norte, e na América do Norte muitos vão ser enviados para o mundo afora. O evangelho tem chegado no Brasil. A igreja brasileira está vivendo uma época onde nós juntos, irmãos, não vamos nos acomodar na vida espiritual. Eu sei que muitas atividades e muitas coisas tendem a nos tirar da comunhão, mas vamos estar atentos. Senhor, eu quero estar atento para que eu não venha me encontrar num estado de dormência, de sonolência. Devemos orar por algumas pessoas. A irmã Érica ainda está no hospital, falei com ela agora há pouco. Ela, Priscila e Esdras o pediatra estava analisando os exames. Penso que após o culto nós já deveremos ter uma definição. Devemos estar orando para que tudo aconteça bem e elas possam irem para casa ainda hoje. Pastor Bruce, Dona Eliana e o Pastor Marcos foram para a Igreja Batista Betel. Pastor Bruce está fazendo conferência lá. Devemos estar orando por ele. Devemos estar orando também, irmãos, e visitando. Olha, deixe-me dar um panorama das minhas atividades. Eu acordo cedo, muito cedo, e tenho prazer em começar o dia cedo. Normalmente, os períodos da manhã, eu estou aqui atendendo, fazendo alguma atividade em benefício da igreja. Recebo uma garota estudante de psicologia que vem do outro lado da cidade, da Liberdade, para aconselhamento bíblico. O período da tarde, normalmente, eu tenho tirado para cuidar de meus filhos, especialmente Adriel, pelo meio em que ele anda. É um meio de futebol, jogadores de futebol, e eu sei o que é esse meio. Ele treina num time que é lá em Portão, e o ambiente, segundo alguns dizem, que é muito perigoso. Eu não tenho do que falar, tenho estado lá, aproveito para fazer visita a uma família que eu tenho acompanhado, uma garota, ela já tem 35 anos, mas foi diagnosticada de maneira imprecisa, e essa garota tem vivido uma vida ociosa, tem entrado em medicamento. Depois que começou o aconselhamento aqui, essa garota melhorou grandemente. Ela mora bem perto ao local onde Adriel treina, e procuro testemunhar do Evangelho. Às noites eu tenho tirado para estudo bíblico. Eu tenho tentado, quando posso, segunda-feira,
descansar. Nem sempre eu posso, porque acontece uma coisa ou outra para eu aconselhar, resolver ou fazer um estudo bíblico, o que eu não me excuso de realizar o trabalho de Deus. Terça-feira à noite estamos estudando as Escrituras na casa do casal Sérgio e Eunice. Quarta-feira estamos aqui no culto de oração. Quinta-feira na casa da irmã Arlinda e Heloísa. Tem sido uma grande bênção estar com estes irmãos. Todos que quiserem me acompanhar para estudo bíblico, eu terei o maior prazer em ajudar. Às terças e quintas pela manhã, quando os pais de Thelma estavam aqui, eu me empenhava para ir lá fazer o estudo bíblico com eles no período da manhã. Sexta-feira, normalmente eu tiro para fazer alguma visita. Se você sabe que tem alguém, olha, pastor, essa pessoa, ou você está precisando de alguma coisa, alguém no hospital, me fale. Eu penso que nunca me excusei de atender todo aquele que precisa. Então, irmãos, todos que quiserem me acompanhar, eu estarei à inteira disposição. Eu, pelo menos, espero na minha vida cristã, enquanto o Senhor não voltar, eu espero estar trabalhando, servindo a Ele, e como eu gosto de dizer, servindo com alegria. Servindo com alegria. Salmo 100, verso 2. Sábado pela manhã, a minha rotina normalmente é a mesma, e domingo vocês já sabem. Amados, próxima sexta-feira, a irmã Marinalva com algumas das mulheres, não sei quantas ainda, não sabemos, estarão indo para a igreja do CIA. Não é isso, Marinalva? Quem das mulheres tiver carro, puderem ir, meu carro vai estar à disposição, eu terei maior prazer em levá-las. Não vou ficar na reunião das mulheres, eu vou fazer alguma visita, muito provavelmente ao pastor Sinfrônio, que fez cirurgia. Eu já o visitei junto com Érica. Quem quiser ir, dá o nome para Marinalva. Próxima sexta-feira, deve sair daqui por volta de 18h30, 6h30 da noite. Então devemos estar orando. Quanto à cantina, hoje à noite, após o culto, nós deveremos ter um tempo de confraternização. Vamos nos colocar em pé e abrir as Escrituras para Atos, capítulo 22. Hoje pela manhã passamos pelo capítulo de número 21. Nós observamos que, assim como Jesus Cristo foi injustiçado, maltratado e foi difamado, o apóstolo Paulo passou por estes mesmos passos. Ele foi maltratado, ele foi difamado, e nós, irmãos, vivemos neste mundo, será possível também sermos mal interpretados, maltratados, difamados, mas nós devemos ter a nossa consciência tranquila diante de Deus, de quem nós somos e o que nós fazemos. Somos servos de Deus e fazemos o que fazemos em nossas atividades diárias para a glória de Deus. O capítulo 22 é marcado pelo testemunho de Paulo, quando teve a oportunidade de se pronunciar perante os seus perseguidores. Capítulo 22 de Atos, começando com o versículo 1. Irmãos e pais, ouvi, note bem, é uma ordem, é um apelo, não é ouve. Ouve seria com ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas me criei nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, e segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui, note que não é persegue, persegui
este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres de que são testemunhas, o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra. Então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão,
Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por Jesus Cristo que veio a este mundo, pagou pelos nossos pecados, depois de viver exemplarmente, obedecendo a Tua palavra e fazendo, ó Deus, o trabalho que era para ser feito. Ele foi mal interpretado, ele foi maltratado a ponto de tirarem a vida dele, prendendo-o numa cruz, sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia. Pai Santo, sabemos que nada acontece por acaso e tudo está debaixo do Teu controle. Tudo que Ele passou e realizou foi tão somente para cumprir os Teus decretos. Pai, nós também sabemos que o mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo e com muitos dos Teus servos. E queremos diariamente, na nossa época, procurar conhecer e fazer a Tua vontade, pois certamente o Senhor tem um trabalho para cada um de nós. Salve pessoas através de nossas vidas, através de nossas palavras. Tudo pedimos com gratidão em nossos corações, no nome precioso e santo de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém. Podem sentar. Como disse anteriormente, esse capítulo ele é marcado pela defesa de Paulo, e ele é concluído com a reação dos oponentes do apóstolo Paulo ao testemunho dele, e com a reação daqueles que o prenderam, amarrando e tentando até açoitá-lo. Meus queridos irmãos, a vida cristã é para ser vivida dia a dia, diariamente, exemplarmente, mostrando Cristo nas nossas atitudes, em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Às vezes nós seremos mal interpretados ou mal entendidos, às vezes nós seremos até perseguidos, porém o mais importante é que nós não persigamos ninguém. Devemos estar dispostos a sofrer, como Pedro coloca, o resto dos sofrimentos de Cristo em nossa carne. Depois de preso, de surrado, por ter sido mal interpretado e depois de ser difamado pelos judeus, ao verem o apóstolo Paulo no templo, interpretaram que ele havia introduzido o Trófimo, o Efésio, no templo, o que ele de fato não fez. Estes judeus militantes promoveram uma investida contra o servo de Deus. E este servo, com paciência, suportou todas as coisas. Ao ser preso, o comandante teve em determinado momento, junto com os soldados tiveram que carregá-lo na escadaria, porque a multidão queria realmente matar o apóstolo Pedro. Porém, nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Por isso eu digo, irmãos, não adianta a gente ter medo da morte. Não adianta ter medo de morar aqui porque pode ser assaltado. Ter medo, eu vou ter medo de viajar de avião porque o avião pode cair. Não tem como a gente fugir. Se for aquele dia ou aquele tipo de morte que deveremos passar, devemos estar prontos, confiando no Senhor Jesus Cristo, porque nossa vida está nas mãos dele. O próprio Jesus Cristo disse: olha, minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Nós devemos estar prontos, dispostos a dar nossas vidas. Bom, o apóstolo Paulo, quando sendo levado, perguntou no verso 40 do capítulo 21,
Se era lícito, aliás, verso 39, rogo-te que me permitas falar ao povo. E no versículo seguinte, versículo 40, ele faz o sinal para que o povo ficasse em silêncio, e ele se pronuncia na língua hebraica. E nesse pronunciamento ele vai o quê? Testemunhar de Jesus Cristo. Lembremos-nos, nós recebemos o Espírito Santo para quê, irmãos? Mas recebereis o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, e sereis minhas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo. Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai compartilhar o seu testemunho com as pessoas que ali estavam pedindo a morte dele. Ele falava em língua hebraica, verso 2. Ele apresenta suas credenciais. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nesta cidade, a cidade de Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés do rabino ou rabi chamado Gamaliel, conceituado na sua época, segundo a exatidão de nossos antepassados, zeloso para com Deus, assim como todos vós sois testemunhas no dia de hoje. Então o apóstolo Paulo foi destacado. Ele apresentando em uma de suas epístolas, ele diz assim, segundo aos Coríntios capítulo 11, eles se dizem judeus, muito mais eu sou da tribo de Benjamim. Aí ele continua narrando sobre si, e ele diz, eu sobrepujava a todos da minha idade, eu estava em primeiro lugar. Irmãos, isso não tem absolutamente nada a ver com arrogância, tem a ver sim com verdadeira humildade. Muitos têm fachada de humildade. O apóstolo Paulo não tinha uma falsa humildade. Vocês dizem que são judeus? Eu muito mais. E ele apresenta as suas credenciais. Olha, fariseu de fariseu, quanto à lei, eu sobrepujava a todos da minha época. Eu estava acima na compreensão, no fervor, na dedicação. E olhando a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que foi um homem que de fato, quando conheceu a Cristo, ele se dispôs, como entendo que todo cristão deve fazer, a morrer por aquele que por nós morreu. Isso comove a minha vida. Eu não merecia, irmãos. Apesar de nunca ter fumado, bebido era praticamente nada, de nunca ter sido de confusão, apesar de uma vida socialmente boa, em se tratando de comportamento, eu compreendi quão pecador, quão pecaminoso eu era, e quão santo Jesus Cristo era, e a sua missão, ele disse, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Todo homem nasce perdido dos seus pecados. Todo homem, quando nasce, o meu neto lá em Fortaleza nasceu quinta-feira à noite. Já nasceu com o pecado. Eu não me lembro se foi Érica ou Priscila, passou uma mensagem dizendo, olha, ele quando a gente vai trocar a roupa dele, ele chora, ele esperneia. Só aí a gente já vê a natureza pecaminosa. Os pais não ensinam normalmente seus filhos a mentir, mas não é difícil pegar os filhos em uma mentira aqui e acolá. Normalmente os pais não ensinam os filhos a mostrar a língua, mas eles aprendem. Normalmente os pais não ensinam os filhos a beliscarem, mas eles fazem, porque todo homem já nasce
com a sua natureza caída, pecaminosa, morto nos delitos e pecados. Jesus Cristo veio para dar vida. O apóstolo Paulo foi um homem religioso. Saulo, assim, o conhecido com o seu nome. E ele vai dizer o que ele fez. Irmãos, olha, eu persegui este caminho. Lembrando, Jesus Cristo assim disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só e somente só através de Jesus Cristo. Não existe 2, 3, tantos outros caminhos para se chegar a Deus. Não existe, só existe um caminho, que é através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue precioso, e este sangue precioso é que purifica os nossos pecados. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. Isto não comove você para estar trabalhando em benefício da obra de Deus? Isto tem me comovido, irmãos. E muitas vezes, querendo eu na minha carne até parar na minha caminhada, nos meus trabalhos, quando eu contemplo o sacrifício de Cristo, a vida de Pedro, de Paulo e tantos outros, eu peço perdão a Deus e procuro olhar dentro das Escrituras o conforto, a consolação. Nós não devemos, em hipótese alguma, deixar de trabalhar em benefício daquele que tanto fez por nós e tem feito. Ele, na sua caminhada, dirigindo-se a Damasco com autorização, sugiro que leia Atos capítulo 9, autorização dos sacerdotes, verso 6, quando estava perto de Damasco, quase ao meio-dia, ele tem um encontro com Jesus. Permita-me perguntar, será que você pode se lembrar o dia em que você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a sua vida foi impactada, foi transformada? Nós não queremos, de modo algum, que as pessoas cheguem por uma questão apenas de religiosidade. Nós não devemos ser um povo religioso, mas um povo espiritual, um povo piedoso, um povo de vida dedicado ao Senhor, que às vezes mal interpretado, às vezes difamado, às vezes perseguido e às vezes até maltratado no nosso corpo com agressão. Vivemos numa época que não experimentamos isto. Eu experimentei um pouco na década de 80 em Juazeiro do Norte, quando eu estava à frente de uma congregação na terra do famoso, do assim conhecido Padre Cícero. Estava numa congregação no bairro dos Salesianos, em Juazeiro do Norte. Trabalhei nesta congregação por 3 anos, e alguns costumavam, de longe, jogar pedra em nós seminaristas, quando terminavam o culto. Naquela época, o colega anterior que trabalhou nesta congregação, ele e a esposa dele, que eram seminaristas, até debaixo de pedra e de pau, eles foram tirados do local onde trabalhavam. Eu já peguei uma fase um pouco mais branda, mas eu tenho que confessar que eu usei o rigor da lei, como o apóstolo Paulo vai fazer nos versos 22 a 29. Bom, um pouco mais adiante, se der tempo, eu posso compartilhar. Paulo compartilha o seu testemunho. Quando ele encontra-se com Jesus, Deus dá o privilégio a um homem, um damasceno, um homem da cidade de Damasco, cujo seu nome é Ananias. Verso 12, capítulo 22. Um homem chamado Ananias, pouco do perfil de Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele.
Então ele disse, veja como Ananias chama Paulo de irmão, veja como Ananias se dirige a Paulo, e em seguida Paulo vai ser batizado. Olha no verso 14, que doces palavras. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, ou seja, te elegeu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca. Veja, irmãos, eu parei ao estudar esta passagem, peguei uma caneta, peguei um marcador e fui grifar estas palavras que para mim são tão significativas. As palavras registradas por Lucas, proferidas por Ananias. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te elegeu. Irmãos, basta ler Efésios, Romanos. Nós temos sido eleitos de Deus, escolhidos por Deus. E quando eu falo nisto, gosto de me lembrar, como já citei muitas vezes aqui neste púlpito, muitas vezes nós reclamamos daqueles governantes que foram eleitos e não fazem o que nós gostaríamos que fizesse segundo o programa que eles apresentaram. Nós reclamamos, nós ficamos bravos, mas será que nós temos feito o trabalho que nós temos para fazer, para o qual Deus nos escolheu? Ou nós simplesmente vivemos a vida cristã descompromissada, sem compromisso? Chegamos na igreja quando dá para chegar, não nos incomodamos se nós estamos sendo maus exemplos, maus testemunhos. Ora, as Escrituras avisam, não deixemos de congregar-nos. Mas, irmãos, com tanta facilidade nas atividades da igreja, há uma falta de congregar-se, de manter comunhão, de se ter companheirismo. Irmãos, é triste quando em uma igreja não se tem comunhão, não se tem companheirismo. A comunhão, o companheirismo se constrói doando do tempo. 1 Pedro 2,9, Pedro na sua epístola mostra a posição privilegiada dos cristãos. Vós sois raça eleita, vós sois raça escolhida, nação santa, vós sois nação santa, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se há esta noite alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, considere isto: encontra-se morto nos delitos e pecados, e somente só o Senhor Jesus Cristo pode conceder a ressurreição, conceder vida, tirar-te do meio dos mortos e colocar-te no meio dos vivos, pelo poder da palavra e do Espírito Santo. E uma vez que nós fomos tirados do meio dos mortos e colocados no meio dos vivos, que são chamados de discípulos, de os do caminho, de os nazarenos, de igreja, uma vez que nós estamos aqui neste meio, nós devemos realizar a obra para a qual o Senhor nos chamou. Todos nós devemos ter prazer em testemunhar para as pessoas, a fim de que elas conheçam a Jesus como Senhor de suas vidas. Nós devemos estar dispostos, creio eu, até mesmo morrer, como Cristo morreu, para que pessoas sejam salvas. De manhã eu anunciei o que tem sido o meu pensamento, muito meditei nisso nos dias que passei em Fortaleza. Diga-se de passagem, naqueles dias eu estive na igreja
pregando a palavra do Senhor em um domingo apenas. Tive o privilégio de pregar em 3 igrejas, 2 no período da manhã, pregando numa que o culto começa às 8 horas da manhã, me deslocando 20 e poucos quilômetros, chegando em outra e pregando, isto pela manhã, e à noite numa outra igreja, pregando as escrituras sagradas. O privilégio de fazer o trabalho de Deus. Irmãos, lá tomei conhecimento que uma pessoa maldosa, entendo que muito provavelmente brincadeira de mau gosto para querer causar tumulto, escrevendo, ou hackeou a página da nossa igreja, escrevendo o que não deveria escrever contra a minha pessoa e até com ameaças. Eu estou pronto para morrer em benefício daquele que por mim morreu. Como cristãos, nós devemos estar testemunhando para as pessoas, com vidas dedicadas, exemplares. Uma pessoa que ainda não ouviu a palavra, não se arrependeu, não recebeu Jesus Cristo como Senhor de sua vida, ela encontra-se morta nos delitos e pecados. E uma vez que ela já recebeu a Cristo, agora eu não vou deixar ninguém atrapalhar minha carreira cristã. Cantamos aquele corinho, e eu pude me lembrar do início da minha carreira cristã. Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida. Irmãos, já pararam e já pensaram o que diz a letra daquele corinho? Ó Deus, quebra a minha vida. Através de pessoas falando mal da gente, nos perseguindo, criticando, até mesmo sorrateiramente, e nos maltratando, Deus usa estes momentos, estamos sendo quebrados. Como é que nós vamos reagir? Vamos cruzar os nossos braços? Agora eu não quero mais fazer o trabalho de Deus, por causa das críticas, por causa das perseguições. Não, é tudo que o maligno quer, é tudo que a nossa carne quer, é que nós fiquemos na nossa zona de conforto. Não deixe que os outros façam. Irmãos, é um privilégio fazer o trabalho de Deus. Nós só temos uma quantidade de tempo neste mundo. E nesta quantidade de tempo, o que é que nós faremos? O homem muito sábio assim escreveu, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Irmãos, em que nós estamos investindo nossas vidas? Ananias disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Eu conheci a vontade de Deus. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, isto é agradável, isto é o que Deus quer, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se eu sei que uma pessoa querida minha quer algo e eu posso satisfazer o desejo daquela pessoa querida minha, eu vou me empenhar para fazer. Eu sabia que a minha esposa queria a minha presença em Fortaleza naqueles dias. Ela hoje escreveu: Adil, aqueles dias foram tão bons para mim, foram maravilhosos. Conversamos pelo WhatsApp, hoje com a tecnologia. Irmãos, precisamos aprender a usar a tecnologia para o bem. Não é para difamar ninguém, não é para mandar notícias falsas. Por isso eu peço, cuidado. Muitos têm mania de só copiar e colar. Precisamos averiguar se de fato as mensagens são verdadeiras. Tomemos cuidado para a gente não difamar A, B ou C, ou político A, B ou C. Irmãos, nós não conhecemos tudo a fundo. Sejamos cuidadosos, criteriosos. Muito cuidado. A minha esposa assim falou, eu sabia que ela queria aquilo. E Deus abençoou um casal, aquele de Fortaleza, chegou, tomou conhecimento do aniversário dela e pesquisou na internet, viu o preço da passagem, disse: pastor, está aqui um presente para o senhor visitar a sua esposa. E o nascimento do neto, mas o neto não nasceu naqueles dias. Deus sabe de tudo, não fiquei nem um pouco triste.
Deus está no controle de todas as coisas, eu quero descansar nele. Irmãos, quando nós sabemos que pessoas queridas querem alguma coisa, nós nos empenhamos, entendo eu, para satisfazer o desejo dessas pessoas. Eu sei, lá em Ezequiel capítulo 18 Deus diz: tenho eu porventura prazer na morte do ímpio? Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva. Então a igreja precisa estar fervorosa nisto. Eu estou comprometido. Só a sua presença na igreja já traz um grande impacto. Imagine se aqui só tivesse 2 ou 3 pessoas. Como quando iniciamos o culto, eram as 4, 5, talvez um pouco mais. Mas se todos nós estamos comprometidos, dispostos a viver o Evangelho e pregar o Evangelho, pessoas serão salvas. Você sabe a vontade de Deus? Ele te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo, Jesus Cristo, e ouvires uma voz da sua própria boca. Então o apóstolo Paulo foi um nascido fora de tempo. Ele diz isso em uma das epístolas. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então o padrão é: se converteu, é batizado. Convertido, batizado, agora faz-se o trabalho. Eu peguei um caso em Juazeiro do Norte, que uma pessoa está 10 anos sem ser batizada. Minha irmã, por gentileza, a irmã tem algum trauma de água, a irmã já passou algum problema? Irmã, o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Irmã, a senhora se identifica com Cristo na morte dele, no sepultamento e na ressurreição. Graças a Deus, depois aquela irmã, Dona Maria, compreendeu que como crente ela deveria se identificar com Cristo. Mas alguns irmãos querem fazer do seu jeito, não é para ser do jeito de Deus, do padrão de Deus. Diante de todo aquele discurso, de todo aquele testemunho, os irmãos acham que Paulo foi recebido? Não foi recebido. Muita gente acha que os apóstolos pregaram e milhares se converteram. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi rejeitada muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes pessoas voltaram as costas para os servos de Deus. Por isso não devo me abalar. As pessoas não querem me ouvir, não querem ouvir a palavra de Deus, não é minha palavra. Não querem ouvir a palavra de Deus, não querem aprender a palavra de Deus, não querem se comprometer com a palavra de Deus. Então, confiamos que Deus começou a boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Confiamos que a palavra de Deus não falha e os fins dos tempos serão marcados, palavra de Jesus Cristo, por apostasia. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Paulo compartilhando a experiência dele. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. O apóstolo Paulo, humanamente falando, teimosamente achava que ia ser recebido. As palavras dele são registradas aqui, dirigindo-se ao Senhor no verso 19: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Senhor, eles vão me ouvir, sim. Senhor, eles vão me ouvir porque eles sabem quem eu era. Não vão te ouvir. Senhor, eu fiz tudo isto. Não, Paulo, eles não vão te ouvir. E de fato não o ouviram. Eles gritaram veementemente:
verso 22, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Olha aí. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, aí o comandante ordena que Paulo fosse recolhido à fortaleza, sob açoites. Irmãos, isto era sério e grave. O que o Paulo não fez no capítulo 16, ele faz neste capítulo. Lembra-se que no capítulo 16, ele foi açoitado em Filipos. E naquela ocasião, 3 pessoas foram beneficiadas com a palavra de Deus. Lídia, que se converteu. A mulher que teve o espírito de adivinhação sendo expulso dela. Nós não sabemos se ela se converteu, porque, irmãos, muitas pessoas recebem benefícios do Senhor, mas não são agradecidas. Elas nem se incomodam, só querem os benefícios. Lembram-se daqueles 10 leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram? E ainda era samaritano, não eram nem judeus. Ou não era nem judeu, era samaritano o que voltou. Pessoas são beneficiadas com a palavra de Deus, beneficiadas com bons empregos, beneficiadas com saúde, com boas famílias, beneficiadas com uma inteligência maravilhosa, mas são ingratas em colocarem ao serviço de Deus. Muitos são descomprometidos, muitos não querem sofrer por amor ao Senhor. E o terceiro em Filipos foi o carcereiro. Depois que o carcereiro conhece a Jesus, o carcereiro diz assim, uma pergunta que eu gostaria de ouvir hoje, por exemplo. O carcereiro, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? A resposta de Paulo foi: mais uma vez, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Todos juntos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aí o carcereiro tira Paulo e Silas do cárcere, vai cuidar dos açoites que eles tinham levado e leva para a casa dele. Chega lá, todos da casa se convertem. Volta para onde? Volta para o cárcere. Ele não foge não, volta para o cárcere. No dia seguinte, aí as autoridades, olha, solta aqueles homens. Paulo diz assim, não, eles nos açoitaram, agora eles que venham nos tirar. Paulo conhecia a lei, irmãos. Paulo nem sempre usou o benefício da lei para si mesmo, porque a visão de Paulo era testemunhar do Evangelho da Graça. Aqui, o apóstolo Paulo vai usar, mostrando para o comandante, olha, prende ele depois de açoitá-lo. Olha, Paulo vai dizer, verso 25, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Tinha que ter um processo formal. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, o que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. O comandante vem, dize-me, és tu judeu? Verso 27. Dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Paulo tinha a cidadania, 3 cidadanias. A cidadania judaica, a cidadania romana e a cidadania celestial. Em Filipenses capítulo 1 ele mostra isto. Por isso ele vivia de maneira diferente, irmãos. Ele vivia como cidadão do céu, era embaixador. Nós, como servos de Cristo, nós devemos viver segundo os padrões da palavra de Deus, do que vem de lá de cima, e não segundo os padrões do mundo. Viver segundo os padrões da palavra de Deus é viver num padrão de moralidade.
lá em cima. Imoralidade não, imoralidade é para o mundo. Para os cidadãos do céu é moralidade. Um povo que vive um padrão alto. Infelizmente, muitos pastores e igrejas têm sido medidos por um padrão raso de vida piedosa e vida espiritual. E aquele comandante conta o seu testemunho. Olha, eu precisei comprar para ser cidadão romano. Eu sou por nascimento. Paulo disse, eu tenho por direito de nascimento. Então, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque mandara amarrar. Só o fato de ter amarrado, ele já tinha transgredido a lei. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Irmãos, no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amém? E em Jesus, irmãos, nós temos como nos fortalecer para suportar os dardos inflamados do maligno. Vamos ficar em pé e vamos orar. Enquanto todos estão com suas cabeças baixas, permita-me perguntar: você está aqui esta noite, já tem entregue sua vida a Jesus? Se não, o que é que está esperando? Hoje à noite, entregue a tua vida a Jesus. Hoje à noite, não saia sem um compromisso com aquele que morreu, mas ressuscitou. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E uma vez que você tem entregue sua vida a Jesus, assim como eu e os demais irmãos, está comprometido com o corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje à noite, considere: Senhor, eu quero fazer o teu trabalho. Vamos orar. Após a oração, o grupo de louvor tem um cântico. Após o cântico, encerraremos para o tempo de comunhão na cantina. Eu vou precisar me ausentar, que eu vou pegar meu filho no aeroporto, que está chegando de São Paulo com sua esposa. Pai bendito, obrigado por Jesus, que tanto padeceu por nós, mas ele ressuscitou, venceu a morte, e nele nós também ressuscitamos, e nós vencemos a morte na pessoa dele. Pai, nós queremos ser pessoas fervorosas de espírito. Queremos, ó Deus, quando criticados e mal interpretados, quando perseguidos, nós queremos lembrar do nosso Senhor, bem como dos seus servos, a exemplo de Paulo. Pedimos que abençoe a todos que chegaram aqui hoje à noite. Ó Pai, nós sabemos que não é fácil deixar as atividades lá fora para obedecer a Tua palavra e estar na congregação. Abençoe, ó Deus, esta igreja, para que ame a Tua palavra e cresça em espírito e em verdade. Tudo pedimos agradecidos, em nome de Jesus, a quem amamos. Amém.